Abriu aí? Pronto, Valdemir. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde ao meu amigo conhecido como Cebola. Hoje, 60 dias de epidemia no Brasil, tá? Hoje completei 60 dias. A CUT ganha um grande presente hoje aqui com a gente. Toda a diretoria da CUT, tá? Queria agradecer por esse momento. Queria agradecer muito especialmente ao nosso convidado que vai fazer essa live aqui com a gente, que é o doutor Luciano Martinez, juiz do trabalho do TRT da 5ª Região, professor do 4º de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da UFBA, mestre e doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP. Olha o currículo do homem. Vamos lá. Cebola. Rapaz, não é só isso aí não, viu, Valdemir? O homem não está no áudio, não. Pós-doutor em Direito pela PUC, do Rio Grande do Sul. Está na Academia Brasileira de Direitos. Mestre em Direito Privado e Economia pela UFBA. E ainda da Academia Letras Jurídicas da Bahia. Então, nós estamos com um quadro aqui que é excepcional. Um grande doutor, mestrado, excelentíssimo, que pode nos tirar várias dúvidas para nós e para todos os trabalhadores brasileiros desse nosso grande país. Muito bem, Cebola. Podemos fazer o seguinte, iniciarmos já com a contribuição que nos tem aferido aqui e pedir ao doutor, já que ele faça a apresentação dele, e já nos auxiliando com esse momento de epidemia no país, da dificuldade que a gente tem tendo, como é a vida do trabalhador, como é que está a vida do trabalhador agora, como é que fica nesse momento. A gente sabe que a dificuldade que os trabalhadores vêm tendo são muito grandes, e a gente sabe que só o senhor que pode tirar essa dúvida nossa. Claro, porque assim, os trabalhadores em casa, trabalhadores na rua, poucos trabalhando, outros sendo demitido, férias, essas coisas todas por conta da epidemia. Sabemos também que o senhor tem um livro que foi lançado agora, queria que o senhor falasse do livro, depois o senhor vai falar, porque para a gente auxilia muito, e queria passar os 20 minutos para que o senhor pudesse dialogar um pouco. Como é que nós vamos fazer esse... Teve mais... Assim, os 20 minutos, na sequência, está dando para ouvir, né? Na sequência, a gente ouve as perguntas das pessoas que estão nessa live de hoje nossa aí, ok? Pode ser, professor? Tudo bem. Eu chamo professor, juiz, porque é tanta... Mas é o nosso excelentíssimo juiz. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Confirma, beleza? Ok. Bom, gente, inicialmente eu preciso agradecer muito o convite feito pela CUT da Bahia. É realmente uma honra para mim. Eu até falava que eu vesti vermelho como uma homenagem, tá, aos trabalhadores que conquistaram os direitos sociais na sua história. Efetivamente, se hoje nós temos direitos sociais no mundo, nós devemos à luta dos trabalhadores e realmente ao enfrentamento que eles propiciaram para a conquista desses direitos, entre os quais o direito do trabalho, né, que é um direito que visa intervir muito na autonomia privada das partes. O direito do trabalho existe para criar limites, né? Limites contra a exploração. E é justamente sobre direito do trabalho em tempos de pandemia que eu vou falar aqui. Mas deixo aí o meu agradecimento sincero aos meus amigos da CUT, que me convidaram, né, para participar do evento, e para todos os trabalhadores que estejam nos assistindo e que nos assistirão depois, já que a nossa conversa vai ficar gravada, né? Muito possivelmente isso vai ficar registrado e será ouvido em outras oportunidades por quem não nos ouve neste momento. Pois bem, interessantemente foi a situação vivida pelo trabalho nos últimos tempos. A gente sabe que o trabalho estava vivendo um ataque sem precedentes, né? Sabemos, né, que, de uma certa forma, o eixo da história estava levando a nossa comunidade para o lado mais liberal, para o lado mais do liberalismo, né,
do trabalho autônomo, da desproteção, mas a chegada da pandemia nos trouxe, desse problema relacionado ao coronavírus, colocou o trabalho sob uma perspectiva diferenciada e ampliada. O trabalho ele passou a ficar em um ponto de destaque dentro das discussões de qualquer país, não somente do Brasil, em qualquer país. Em qualquer país do mundo, nós encontramos discussões relacionadas ao trabalho. Viu-se que os trabalhadores e os consumidores eram extremamente importantes para a estabilização da economia. Então, vivemos em uma atividade realmente de verdadeira tentativa de equilíbrio, onde não somente o capital, mas o trabalho, né, a presença dos consumidores, que são tão vulneráveis também, é essencial para esse processo de estabilização. E eu chamo aqui a atenção de que justamente estes, os trabalhadores e os consumidores, foram os mais importantes elementos nesse estado, porque se viu que não é possível desenvolver nenhuma atividade sem trabalhadores e que não é possível ter o capital que for sem que os consumidores estejam ali disponíveis para comprar. E é um ciclo muito delicado, porque o consumidor acaba sendo o trabalhador e é necessário que se alimente. Isso é uma preocupação muito grande de todos os estados, o de manter as alternativas de trabalho, as alternativas de emprego e a renda. E logo no começo, né, a gente teve o nosso primeiro caso de coronavírus no Brasil em 26 de fevereiro de 2020. Antes disso, víamos o coronavírus como uma coisa muito distante, algo que acontecia lá na China. Víamos encantados os chineses construindo hospitais em 20, 30 dias. Víamos aquela situação como talvez mais uma das tantas e tantas doenças que são produzidas em lugares que a gente não sabe onde é e que chegam aqui como uma gripe. Mas desta vez a coisa foi muito diferente. E dessa Covid, que é o nome da doença, e coronavírus é o nome do vírus, realmente acaba impactando o sistema de saúde público, porque não somente de saúde pública, como de saúde privada, porque ela causa um problema de pneumonia severa e problemas respiratórios. E as pessoas que já são imunodeficientes, tanto mais se fragilizam diante dessa situação. É uma doença que efetivamente atinge não somente os idosos, que são os mais fragilizados, que têm uma natural degenerescência, mas atinge também outros tantos públicos que sejam encarados aí como imunodeficientes, né? Pessoas que nasceram com imunodeficiência, que têm algumas doenças, né? Pessoas que, por exemplo, uma doença que o indivíduo pode ter lá, latente, lúpus, por exemplo, e doenças que sejam adquiridas durante a trajetória da vida, né? Diabetes mellitus, AIDS, entre outras que podem ser encadeadoras de complicações muito grandes para aquele que enfrenta o coronavírus. Mas não somente estes também, as próprias gestantes e as lactantes entram nesse rol de imunodeficientes, de pessoas que têm uma deficiência muito baixa. Muito bem. O Brasil, então, demorou bastante de tomar as primeiras medidas efetivas em atenção ao trabalho, porque o isolamento social, efetivamente, ele começou ali no início do mês de março. No início do mês de março, nós já pensávamos em encerrar as atividades da faculdade. Por exemplo, sou professor da Universidade Federal da Bahia. As nossas aulas foram suspensas no começo de março, não inicialmente nos primeiros dias, ali, sexto dia, a gente já estava pensando em encerrar, porque realmente o ambiente de infecção em ambiente escolar é muito grande. E depois, em pouco tempo, a gente já via escolas fechando, shopping centers um pouco tempo depois, e as coisas foram se avolumando, não somente em Salvador, quanto no estado da Bahia, a rodoviária fechando.
tráfego aéreo sendo interrompido, e a gente começou a ver que a coisa não era tão simplesinha assim quanto nós imaginávamos. Isso se espalhou e muitos empregadores ficavam perguntando: meu Deus, mas o que é que eu vou fazer com os meus empregados? Eu não posso colocá-los para trabalhar dentro da empresa porque eles estarão mais vulnerados. Ou ainda, eu não posso abrir a empresa para o público nem recebê-los aqui, o que é que eu vou fazer? Então, alguns começaram a tomar medidas por conta própria, eles mesmos é que tomaram, infringindo, inclusive, nos primeiros instantes, o que estava previsto na CLT. Olha, vamos fazer aqui, vamos dar um jeito aqui, vamos dispor antecipação de férias, muitos fizeram antecipação de férias, vamos fazer banco de horas, muitos fizeram banco de horas negativo, né? Você fica sem trabalhar, depois você me paga essas horas, tudo meio que instintivo, porque o governo federal demorou, de certa forma, para publicar a norma que regulasse isso. Porque a primeira norma sobre a matéria, somente saiu no dia 22 de março de 2020. E foi justamente a medida provisória 927, sobre a qual eu vou tecer algumas considerações para quem me ouve. A medida provisória 927 vai ser objeto da minha exposição, mas bem brevemente, porque ela é realmente uma medida muito ampla, e a medida provisória 936, que foi a que tratou sobre a redução dos salários e sobre a possibilidade de suspensão dos contratos de emprego. Pois bem, a 927, ela chegou num momento de extremo desespero dos empregadores e dos empregados, que não sabiam o que fazer. Então, o primeiro dispositivo de conteúdo dela, que é o artigo 2º, já diz logo de cara que durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito. E muita gente perguntou: e o sindicato? Cadê o sindicato? Não vai aparecer aqui? Não tem a presença do sindicato? Essa norma, aliás, não fez referência à imprescindibilidade das negociações coletivas. E assim o fez sob o fundamento de que a negociação coletiva poderia ser um obstáculo ao atendimento imediato daquilo que estaria sendo debatido, né? Que era a solução que se daria pontualmente para os trabalhadores naquele momento instantâneo ali de agonia. E o artigo 2º foi muito claro nesse sentido. Se o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, e diz uma coisinha que chama até um pouco de atenção da gente, que diz assim: que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites da Constituição. Então, desde que não violados aqueles direitos que estão contidos no artigo 7º da Constituição e outros espalhados pelo texto constitucional, qualquer negociação poderia ser feita e o acordo individual teria prevalência. Esse ponto é um ponto muito interessante, porque o primeiro instante que se leu o dispositivo, se diz: peraí, não se pode reduzir salários por negociação individual. Não se pode suspender contratos coletivamente por uma negociação individual, porque tudo isso é prerrogativa da entidade sindical. O fato é que tantas e tantas foram as discussões sobre isso, e tantas foram as discussões, inclusive sobre as questões relacionadas à redução dos salários, que a questão foi parar no Supremo Tribunal Federal. Já adianto a minha fala sobre o Supremo, porque eu tenho pouco tempo e eu vou falar de algumas particularidades para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade, mas eu queria antecipar dizendo da posição do Supremo. O Supremo foi chamado, em verdade, a falar logo sobre essa medida provisória 927, e o relator foi o ministro Marco Aurélio. Eu não tenho certeza do número da ADI, mas parece que foi a 6343. Se eu estiver errando, eu corrijo aí um pouquinho mais adiante. Que o ministro Marco Aurélio simplesmente negou a liminar, disse que tudo tinha uma aparente constitucionalidade e que, por isso, não haveria de se atacar nenhum dos dispositivos constantes do artigo 900, da medida provisória 927. E ela seguiu incólume até que surgisse uma segunda,
que foi a medida provisória 936, que foi publicada no dia 1º de abril de 2020, até num dia muito ocupado para brincadeiras de mentiras e etc e tal, mas realmente, verdadeiramente, ela foi publicada no dia 1º de abril. E no dia 1º de abril, essa medida provisória, ela previa que era possível se fazer redução de salários e suspensão de contratos, redução de salários por acordo individual e suspensão de contratos por acordo individual entre empregado e empregador. Logo, o Partido Rede ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, essa eu lembro bem, o número 6363, e o ministro Lewandowski, que era o relator, disse lá que não se poderia desprestigiar as entidades sindicais e que elas, portanto, precisariam ser consultadas para que o acordo valesse. Muita gente ficou preocupado, etc. e tal. Será que eu vou receber o dinheiro que o governo estará me dando se não for aprovado? Não, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O governo prometeu oferecer esse suporte financeiro de 90 dias, 3 meses, para as situações de redução, complementando os valores que não tivessem sido integralmente recebidos pelo empregado, mas observando ali as balizas do seguro-desemprego. E também o governo se propôs a pagar valores também até o limite do seguro-desemprego correspondente ao que não fosse recebido pelos trabalhadores em decorrência da suspensão dos contratos durante 60 dias. O governo foi até módico, ele ofereceu pouca ajuda, né, porque me parece que a crise até se protrai, se delonga por mais tempo, eu não sei quanto tempo, mas ela tem aí combustível para pelo menos mais um mês, ou talvez mais do que isso, de aplicabilidade. O fato é que o Supremo se reuniu na 6363 e a decisão do Supremo foi uma decisão que gerou perplexidade. O Supremo dispôs, lá na sua decisão, que o acordo individual seria válido. E muita gente disse, mas como pode o Supremo se manifestar assim se está escrito no texto constitucional que para se reduzir salários é necessário ter negociação coletiva? Está lá escrito, ninguém precisa de uma especial formação jurídica para ler o conteúdo do artigo 7º, inciso 6º, e do artigo 7º, inciso 13, para ver que redução de jornada associada com redução de salários precisa de negociação coletiva. Senhores, mas a despeito disso, o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação sistemática da Constituição. Ele utilizou uma técnica que é da interpretação sistemática, que é a técnica de não interpretação do texto constitucional em tiras. Sim, é verdade. O então ministro, não mais lá na casa, Eros Roberto Grau, tem uma obra de interpretação constitucional que ele diz que a Constituição não se interpreta em tiras, ou seja, em pedaços singularmente considerados, mas de uma forma sistemática. E o ministro Alexandre de Moraes, ele puxou uma divergência e disse que, em verdade, o texto constitucional precisa ser interpretado à luz de outros valores e princípios e fundamentos, entre os quais o princípio de preservação da vida, da segurança, a preservação da retomada dos negócios, saúde, várias outras particularidades foram consideradas como extremamente relevantes para esse aspecto. E, no final das contas, o Supremo decidiu que, ao menos durante o período de crise, que se estende oficialmente, de acordo com o Decreto Legislativo número 6 de 2020, até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, nesse período, pelo menos aqueles que recebem até 3 salários mínimos, nos termos da medida provisória 936 de 2020, poderão fazer acordos individuais para ver reduzidos os seus salários e não perderem os empregos, assim como também verem suspensos os seus contratos para não perderem os seus empregos. Muita gente questionou o Supremo, mas eu aprendi uma coisa aí que queria dizer para todos vocês. Nós vivemos numa democracia e precisamos preservar a democracia. Numa democracia, sempre existe
alguma autoridade que é reconhecida pelo sistema jurídico como aquela que detém a prerrogativa, o privilégio, o monopólio da última palavra. E dentro da nossa sociedade, como foi organizada, o monopólio da última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Rui Barbosa, nosso, eu falo nosso porque sou baiano, estou na Bahia, nosso grande Rui Barbosa, em uma sessão realizada em 29 de dezembro de 1914, no Senado Federal, em debate com o senador Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul, ele disse muito claramente o seguinte, que ninguém poderia discutir sobre as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, em última instância, porque o Supremo Tribunal Federal tinha o privilégio de ser o último a errar. Isso mesmo, o privilégio de ser o último a errar. Isso significa que, mesmo errado, nós devemos respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, porque vivemos em uma democracia. Fica essa situação como uma exceção. Não se quer dizer que o sindicato, depois de passado o período de crise, não vá poder atuar, porque a Constituição prevê a sua atuação. Mas, ao menos nesse período de crise, que a gente chama direito do trabalho da crise, o direito do trabalho de emergência, nesse período especificamente, as negociações individuais serão suficientes. Isso foi um baque, na verdade. Eu estou falando aqui para uma rede de entidades sindicais, eu estou falando para a CUT. Logo, diante dessa particularidade, outra não poderia ser a sensação, senão a sensação de tomar alguma providência, e é isso que as entidades sindicais estão fazendo, seja se modernizando, seja procurando entrar em contato com o seu associado, com o seu sindicalizado, com o integrante da sua base categorial, de uma forma um pouco mais aproximada, estando mais presente na vida do trabalhador, porque depois que passar essa tempestade, acredito, venha muito bonança para as entidades sindicais. Gente, eu queria dizer que eu tinha pretensão de falar do 927, eu falo demais, eu acho, mas eu falei de alguns aspectos muito importantes, e apenas para dar um fechamento, eu preciso dizer que a 927, essa medida provisória que veio em 22 de março, ela criou realmente, ou pelo menos levantou as hipóteses que eram passíveis de utilização pelos empresários para o enfrentamento daquele momento especial. E eles levantaram o teletrabalho, e muitos fazem teletrabalho. Eu, inclusive, faço teletrabalho, eu realizo o meu trabalho no tribunal em casa, até a gente vai fazer vídeo audiências, né, audiências por videoconferência, estamos transformando o nosso trabalho todo em um trabalho telepresencial, porque a gente tem contato com as partes, testemunhas, com um público muito avolumado, como os senhores bem sabem. Também se admitiu a possibilidade de antecipação de férias individuais, uma sistemática muito, muito estranha, mas engenhosa, porque permite que, para não se despedir, se antecipem férias até futuras, férias que estejam numa data bem distante. Eu posso, por exemplo, antecipar férias de 2022, 2023, 2023, 2024, para impedir o desligamento do empregado. Ainda mais concessão de férias coletivas, né, com um afrouxamento daquelas exigências que antes existiam. Aproveitamento e antecipação de feriados também foi uma novidade, a gente nem pensava nessa possibilidade, e a medida provisória trouxe isso, o banco de horas negativo. A questão relacionada também ao direcionamento do trabalhador para a qualificação, que já era previsto em dispositivo constante do artigo 476-A da CLT, entre outras e tantas medidas que foram adotadas na medida provisória 927. Eu só preciso chamar a atenção que a 927, ela, que foi objeto, como eu disse para os senhores há pouco tempo, de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, salvo engano, a 6343 ou 42, eu já vejo isso e certifico com os senhores, ela foi confirmada
praticamente no todo, exceto 2 únicos dispositivos, que com isso eu já encaminho aqui o final da minha fala, mas fico à disposição, que foram os dispositivos contidos nos artigos 29 e o dispositivo contido no artigo 31. O do 29 era aquela questão que se dizia que a Covid não seria considerada como doença ocupacional, salvo se demonstrado o nexo de causalidade. O Supremo entendeu que esse dispositivo não seria constitucional, porque ofenderia o direito fundamental à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Entretanto, o Supremo se contradisse, porque a gente tem um outro dispositivo na Lei 8.213 de 91, especificamente no inciso 2º, parágrafo 1º, letra D, que tem a redação igual. Ou ele estende os efeitos por arrastamento para esse dispositivo, ou essa contradição vai demonstrar que o Supremo se equivocou, né? E também o 31, que restabeleceu para a fiscalização do trabalho a possibilidade de ele atuar de uma maneira não somente orientadora, mas também sancionadora. Foram os dispositivos que não foram recepcionados. Os outros passaram pelo teste da constitucionalidade, mas tiveram, me permitam, uma interpretação extremamente leniente, extremamente acolhedora por parte dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, porque existe uma interpretação pró-solução da crise muito grande. É muito difícil o magistrado interpretar de uma forma contrária à solução da crise. Ele sempre vai interpretar de forma a solucionar a crise, ou pelo menos a não comprometer mais a solução de algo que é tão intrincado e tão complicado. Gente, olha, falar para uma entidade tão importante quanto a CUT e para os seus seguidores, para as pessoas que estejam acompanhando essa nossa atividade, é algo de extrema responsabilidade. Eu me sinto honrado e quero dizer que, mesmo na dificuldade, a gente vai conseguir produzir coisas preciosas. Eu já tive a oportunidade de citar isso em algumas outras lives de que participei, mas me lembro muito aqui, nesse momento final, de um samba de Ederaldo Gentil, que é também baiano, fazendo uma homenagem, mais uma vez, aos baianos. E o Ederaldo Gentil tem uma música chamada O Ouro e a Madeira. E ele fala que o ouro afunda no mar, madeira fica por cima. A ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. É isso mesmo. A dificuldade, estar no lodo ou estar na dificuldade, é muitas vezes o combustível necessário para que a gente produza muitas pérolas finas. Gente, muito obrigado. Devolvo a palavra aos meus amigos que nos acompanham e eu estou aqui para responder dúvidas, debater e tudo mais. Grato. Doutor, não se preocupe em chamar de Cebola, porque ele só é conhecido como Cebola. E eu sou Lundemir, não se preocupe. Muito legal. Apelido interno. Não, tá interno e externo. De uma marca. Doutor Luciano, tem algumas perguntas. Vá, Cebola. Certo? Isso mesmo, Valdemir. A gente quer agradecer o acompanhamento de algumas companheiras aí da direção, a Girlene, a Elisângela Araújo, Claudiene, ao professor João Rocha, ao Luiz Teixeira, vários companheiros nossos que estão acompanhando aqui e estão fazendo algumas perguntas. Então, eu quero ver se você já tem uma aqui, que depois eu faço as perguntas deles aqui. Tem Débora aí também. Tem algumas pessoas que, se a gente não citar o nome, pode ficar aqui com ciúme, viu, Cebola? Isso, com certeza. A Débora também. Débora de Luiz está acompanhando a gente aqui. Marcela, Elisângela está acompanhando a gente, hein? Leide, Claudiene, Luiz Teixeira, João Rocha, você já falou, mas a gente tinha que falar também do nome de uma personalidade aqui importante, que faz com que a gente toque a CUT do jeito que estamos tocando, que é a nossa presidente, a companheira Leninha, viu? A CUT, pela primeira vez, tem uma presidente que é mulher, Leninha, viu, professor? Então, assim, tem algumas perguntas de diversas pessoas. Tem algumas perguntas, mas, assim, primeiro tem uma que eu queria ver com o senhor, a gente escolheu algumas. O Supremo Tribunal reconheceu que a doença hoje, ela é
doença de acidente de trabalho, como se fosse um acidente de trabalho, ela é reconhecida? Essa é uma pergunta. Tem algumas aqui para o senhor tomar o tempo mais. Posso ir respondendo aos poucos? Pronto. Se já reconheceu ela como doença do trabalho, a Covid. Tá. Não, não. O Supremo não fez isso. O Supremo, em realidade, ele declarou que o artigo 29 da medida provisória 927 seria inconstitucional, ou seja, colidiria com o princípio, né, com o direito fundamental à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Mas, em momento nenhum, diz que Covid é uma doença ocupacional necessariamente. Ela pode ser doença ocupacional, ela pode ser, porque a doença vai se transformar ocupacional quando o trabalho venha a ser um fator essencial para a determinação do adoecimento. Então, por exemplo, para aqueles que trabalham como médicos, enfermeiros, maqueiros, pessoal de limpeza, pessoal de fisioterapia, pessoal de recepção em hospitais que tratam pessoas que tenham a Covid, evidentemente isso é uma doença ocupacional. Ela foi produzida e desencadeada em decorrência do meio ambiente do trabalho. Em verdade, é uma doença do trabalho. Uma doença ocupacional é um gênero que tem duas espécies: doença profissional e doença do trabalho. Essa é uma doença do trabalho porque foi produzida pelo meio ambiente do trabalho, rico em agentes biológicos. Por outro lado, existem pessoas que podem adoecer de Covid sem ser considerado como doença ocupacional. Imagine que quilômetros de distância do hospital exista um cara vendendo coco na praia e que passe ali um cara andando, dê um espirro. Infelizmente, era um cidadão portador da Covid e o cara que estava vendendo coco foi atingido pelas gotas do espirro. Ele vai adoecer. Isso foi doença do trabalho? Isso foi doença produzida pelo meio ambiente do trabalho? Não. Então, a Covid não necessariamente é uma doença ocupacional. Ela pode ser ocupacional. E o Supremo só quis dizer que um dispositivo que gerasse uma presunção negativa não tinha espaço no ordenamento jurídico. Só isso. Mas ele não disse que a Covid é uma doença ocupacional. Em momento nenhum. Doutor, surgiu alguns debates hoje. Oi. Estou aqui. Oi. Bom. Tá sem Doutor, áudio. surgiu. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Surgiu hoje pela manhã. Oi. Viu, Cebola? Só Oi. antes, nós temos uma personalidade que está acompanhando a gente aqui também, com a importância também nesse estado, que é o secretário estadual de saúde, o doutor Fábio Vilas Boas. Tá? Está acompanhando a gente, viu? Se o senhor quiser dar um alôzinho para o secretário, faz ordem. Cebola. Não sou ele não, viu, Valdemir? Tem outro secretário. O secretário de saúde aí também está acompanhando a gente, viu? Nosso companheiro querido Jerônimo. Doutor, hoje pela manhã, beleza. Hoje pela manhã, no grupo nosso aqui dos Metalúrgicos de Feira, surgiu um grande debate entre a gente, e eu falei que ia fazer essa pergunta e mandei eles ouvir, entrar, interagir. Em relação à MP 936, que o senhor já falou, mas que surge é o seguinte, a suspensão do contrato de trabalho. Mas aquelas pessoas que têm, no prazo, 1 ano ou menos de 1 ano, ela vai suspender o contrato de trabalho, recebe aquelas duas parcelas que é fim do seguro-desemprego, mas chegando depois da pandemia, tudo resolvido, aquela pessoa é demitida. Aquela pessoa vai ter o direito ao seguro, porque geralmente quem tem 1 ano de trabalho é 2 ou 3 parcelas. Vai sim. Então gerou isso. Me permita. Certo. Para ela ter direito ao seguro-desemprego, ela precisa cumprir os requisitos do seguro-desemprego. Então, uma pessoa que, por exemplo, está no seu primeiro vínculo de emprego, não é com 6 meses, como antes, que ela vai conseguir o seguro-desemprego. Né? Ela tem uma exigência maior, de 12 meses, para fins de conseguir o seguro-desemprego. Mas o dispositivo, a medida provisória 936, é muito clara nesse sentido, que não acaba atrapalhando o acesso ao seguro-desemprego posteriormente. Porque isso que se recebe, um benefício que se chamou no passado de BEPER, aqui escrito benefício emergencial de prevenção do emprego e renda, e que o regulamento depois chamou ele de benefício de manutenção do emprego, né?
mudou de nome, mas enfim, é a mesma coisa. Esse benefício ele não tem absolutamente nada a ver, senão a base de cálculo com o seguro-desemprego. Ele não é seguro-desemprego. Ele só é calculado com base no seguro-desemprego. Só isso, apenas isso, o referencial de cálculo. Depois, se o indivíduo for despedido lá mais adiante e ele tiver cumprido todas as exigências próprias para o recebimento do seguro-desemprego, ele recebe o seguro-desemprego. Entendi. É um esclarecimento que as pessoas tiveram grande dúvida e aí surgiu esse debate hoje pela manhã na da norma, gente. especialmente isso. A norma prevê que não se perde o seguro-desemprego. Aqui, eu já vou achar. Pode fazer a outra pergunta, eu volto. Pronto, vai lá, Valdemir. Oi. Pode falar. E aí, Valdemir? Acho que não está ouvindo. Pronto, vamos aqui. Ok. Deixa eu ver outra aqui, outra pergunta. O senhor já falou, doutor, em relação a que as pessoas depois da pandemia, ou depois do caso da Covid-16, a pandemia, como se fala, que Sim. o sindicato vai poder fazer as negociações normais em relação a coletivas. Mas é o seguinte, então, mas nada retroativo em relação ao que foi discutido durante a pandemia, o sindicato não terá o direito de negociar, ou de exigir uma negociação lá em relação a negociações coletivas no período. Quem tem negociações coletivas no mês de março, abril e maio. Vamos sistematizar as categorias. Bom, primeiro, a medida provisória 936 só diz respeito a dois assuntos: redução de salários e suspensão. Certo. Existe dentro da medida provisória 927 um espaço reservado para a atuação das entidades sindicais. Todos os empregados que recebam mais do que 3 salários mínimos e que não sejam considerados como os chamados, entre aspas, hipersuficientes, eles terão a negociação de eventual redução feita pela entidade sindical. A entidade sindical continua atuando na negociação dessas pessoas. É certo que é um número menor, porque a maior parte dos trabalhadores brasileiros recebe até 3 salários mínimos. E quando recebe mais do que isso, são hipersuficientes, entram nesse conceito aí. Mas fica uma margem para a negociação. Todas as demais matérias continuam suscetíveis de negociação. Todas. Matérias que digam respeito a reajustamento, só acho que vai ser um pouco difícil conseguir reajustamento, porque a justificativa vai ser essa sempre de crise, Covid. Mas todas as potencialidades das entidades sindicais continuam existindo. Aliás, o governo até previu na 936, meio de forma modulada, quais seriam os acordos individuais que poderiam ter, 25%, 50% e 70%. Outros percentuais haveriam de ser feitos mediante a atuação da entidade sindical. Então, a entidade sindical não foi afastada. Ela não deveria ter sido afastada de nada, mas foi afastada de algo. E desse algo que ela foi afastada, não significa que seja de todas as matérias objeto. Então, quem tiver, por exemplo, com database ocorrendo, tem condição de negociar, só vai ter um pouco mais de dificuldade. A negociação é uma coisa importante, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa chamada de conduta antissindical, que é praticada muito fortemente pelo Estado brasileiro. Em algumas situações dá para a gente sentir isso, em diversas passagens. Eu sou doutor pela Universidade de São Paulo com base em uma tese que eu escrevi, que virou livro. Eu até trouxe aqui, vou mostrar aqui, que é essa Condutas Antissindicais. É esse livro aqui, tá? Esse livro Condutas Antissindicais. Eu falo das condutas antissindicais na história toda, os ataques que são sofridos pelos sindicatos ao longo da sua história. E tem ataque de tudo que é lado, Engraçado que tem ataque até feito pela própria entidade sindical contra a categoria, E a categoria é a razão de ser
da entidade sindical. Então, tem ataque feito pela entidade sindical contra os integrantes da base categorial, tem ataque feito pelo governo contra a entidade sindical, contra o próprio trabalhador que quer se sindicalizar. Enfim, é um sistema tão complexo e tão rico de variáveis que foi um trabalho grande. Um livro, esse daqui foi a minha tese, mais de 500 páginas. Né? Então, o que eu posso dizer nesse momento é que as potencialidades do sindicato não podem ser desprezadas, porque as entidades sindicais, elas representam, no curso da sua história, o que foi acumulado. Elas são a razão da acumulação de uma série de direitos sociais que nós temos hoje. Eu gosto, inclusive, de etimologia, sabe, meus amigos? Cebolinha e... Valdemir. Valdemir. Cebola e Valdemir. Oi, Cebola. É assim, eu queria agradecer também... A palavra sindicato é uma etimologia muito bonita. Sindicato vem de S-I-N, que é uma palavra que está presente em várias, que significam ao mesmo tempo. É sincronia, ao mesmo tempo. Sintonia, juntos, né? Juntos no mesmo tom. Sincretismo, juntos na mesma crença. A gente tem vários sims, né? Sim é juntos. E a parte final de cato, vem de que é justiça. Então, veja que etimologia linda da palavra sindicato. Juntos, sim, em busca de uma mesma justiça. É muito interessante a etimologia da palavra sindicato. Muito linda. Essa muito boa. Muito boa. Muito. Professor, eu queria agradecer aqui também a pessoa que nos indicou o senhor. É isso mesmo, esqueci. Muita sabedoria, tá? Foi o doutor Eduardo Requião, tá com a gente aqui também, e Pedro Santos. Mas eu queria falar, Cebola, tem algumas perguntas aqui, umas 4 perguntas, mas eu queria falar também da serenidade que o governo do Estado, junto com o secretário de Saúde, dá de tão garantia à questão da pandemia aqui na Bahia. Como eles trabalham na diferença do governo federal. Depois eu queria que o senhor conversasse sobre isso, como é que fica. A gente está numa sintonia com o governo do Estado, com o secretário de Saúde, com a Prefeitura de Salvador, e o governo federal fora dessa sintonia. Aí depois eu queria que o senhor falasse isso. Mas tem perguntas de algumas pessoas aqui, tipo... Eu provoquei essa aqui, doutor, para depois o senhor falar para a gente como é que fica, porque assim, a serenidade do governo e do secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, é muito imprescindível nesse momento, e hoje eu vi uma entrevista dele que foi especial, assim, falou quase meia hora para uma TV aqui de Salvador, que é uma TV que a gente sabe que é distante de muitas questões sociais, às vezes, mas que foi muito sereno na entrevista. Queria parabenizar, secretário, por essa atividade sua de hoje. Mas a pergunta que tem aqui é o seguinte: esse momento muda tudo. O capital e o trabalho acabam tendo a modificação totalizada. A pergunta que está aqui, e tem uma outra pergunta de Noel. A primeira pergunta é assim: como é que fica a disputa agora do capital e trabalho, já que todos os dois estão na mesma dificuldade? Como é que terão que se modificar? A segunda pergunta aqui, de Noel Santos: será que o modelo sindical deverá também ter uma nova formalidade nesse momento? Tá? E quais os caminhos que deveríamos seguir? Tá um ruído no seu microfone, Valdemir. Tá um ruído aí, tá alguma coisa dando interferência. Não deu para entender a pergunta. Acho que você deveria melhorar aí a... Não deu não. Fecha o seu aí um pouco, Cebola. Vou fechar. Fecha o seu para mim. Tá barulhinho, né? Tá barulhinho. Mas pode tentar. Deixa o seu fechado. Dá para ouvir agora? Ainda tá um ruídozinho. No meu, pelo menos. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir? Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não tá dando áudio.
Está ouvindo agora? Tá, você pode fazer a melhorou. pergunta. Pronto, eu vou desligar meu microfone. Pode fazer a pergunta aí. Mas não é o seu, não. Não é o seu, não. Vamos lá. Vamos lá. Você direto. Essa tentativa de equilíbrio agora do capital e trabalho tem grandes modificações. Queria que o senhor falasse quais são as modificações que poderão ser feitas. A outra, será que o modelo sindical ele terá que se modificar também diante desse momento agora? E a terceira, que ponto, que cenário que vai se dar para o futuro? Não é compreendendo que o senhor vai falar do futuro, mas alguma coisa que o senhor diga, o futuro pode ser por aqui. E a CUT pode ir, que nós vamos juntos. Bom, gente, vocês estão me ouvindo bem, sem ruídos? Sem ruídos? Estão ouvindo bem? Está com Vamos ver, ruído. mas tá com ruídozinho. Está com ruído. O ruído tá pequeno, mas tá com ruído. Imenso no microfone. Gente, veja só, a pergunta que me foi feita, se eu entendi bem, a pergunta que me foi feita foi sobre as relações capital e trabalho, como ficariam agora, se estariam eles equalizados. Nunca houve uma equalização propriamente entre trabalho e capital. Né? Eles sempre estiveram em litígio desde que o mundo é mundo. A gente sempre teve litígios entre capital e trabalho, e o trabalho sempre teve com o seu companheiro de trajetória a crise. Né? Só que, interessantemente, é que o trabalho ele consegue reflorescer, ele consegue se revigorar nos momentos mais difíceis. Sempre que existe uma dificuldade, a gente encontra esse revigoramento. Isso aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, né? A gente viu no século passado, século XX, mas no começo do século, em 1919, quando terminou, a gente teve a criação... Professor, só me interromper um pouco. Professor, Oi? Professor, está com muito eco, não está dando para ouvir aqui fora. Não está dando para ouvir? Está com muito eco. Augusto, tenta melhorar. O pessoal da técnica aí, tenta melhorar, dar uma melhorada aí. O som também... Oi. O que eu posso fazer é sair e entrar de novo. Não é isso? Isso mesmo. Vou fazer isso. Oi. Oi, estão me ouvindo? Ouvindo tá, mas continua o eco. Oi, estamos sim. Oi? Está ouvindo agora, Cebola? Tô ouvindo. Cebola? Agora... Oi, tô ouvindo. Agora tá bom. Agora tá tranquilo. Acho que o eco é no do juiz. Vamos, Acho que vamos esperar o doutor Luciano. Esperar o doutor Luciano agora para dar continuidade. Certo, a gente está com um tema que é muito legal, né, Cebola? Eu acho que o time todo está gostando. Mas, assim, tem algumas coisas que, infelizmente, a CUT está entrando na modernidade também, que é a área técnica. Como a gente está se modificando, tudo tem que se modificar. Nós estamos conversando, dialogando com o doutor Luciano Martinez aqui. Doutor, eu acho que agora ficou bom. Tomara. Agora melhorou. Agora sim. O senhor quer que eu fale ainda as perguntas ou o senhor quer iniciar? Não, fale a pergunta, porque fica à vontade. Não, fale a pergunta. Foi a equação. A pergunta é o seguinte. A nova tentativa do capital e trabalho para o futuro, porque estão todas as duas navegando em mares se afogando, o capital e o trabalho. Qual o próximo momento agora do capital e do trabalho para adequação? Quer dizer, o trabalhador e do capital, que um não pode viver sem o outro. O segundo, Noel Santos perguntou aqui para a gente, será que o modelo sindical deve se modificar para o futuro diante dessas medidas? E a terceira pergunta aqui é se, nesse cenário, qual o caminho que devemos seguir?
é uma pergunta aqui, mas claro que a gente não sabe qual o caminho que deveríamos seguir, mas poderíamos pensar em quais estratégias que deveríamos seguir. Tudo bem. Bom, gente, primeiro, o trabalho e o capital são itens complementares, né? Yin e Yang, eles estão ali interligados e um vive em função do outro já desde que o mundo é mundo. Os trabalhadores sempre têm uma carga, né, de atingimento maior, a gente sabe disso. A gente vê sempre os trabalhadores nessa luta do rochedo e o mar, né? A gente vê ali o trabalhador sempre... Parece que o senhor gosta do sambinha, né, doutor? Também. Parece que o senhor gosta do sambinha, já vi dois. É um partido alto. Eu gosto. E, então, nessa luta, a gente vê que eles, em instantes diferentes, têm alguma proeminência. Mas, de um modo geral, eles sempre estão disputando o espaço, mas precisam se conformar com a ideia de que a convivência entre eles é que os tornam sustentados. A gente viu, né, que o trabalho ele tem como companheira de viagem muito frequente a crise, mas nos momentos de crise o trabalho se regenera. A gente viu isso no final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, com a criação das Nações Unidas e com a criação da OIT, né, que fez no ano passado 100 anos. A gente viu isso no final da Segunda Guerra Mundial, com a redemocratização do Estado e com o crescimento das instituições jurídico-trabalhistas no mundo todo. A gente vê isso agora e sempre que existe crise, existe trabalhador reivindicando melhores condições. É uma luta frequente, eu diria. Não existe um ponto de chegada. Existe um caminho. Não existe um ponto de chegada. Existe sempre um caminho. Sim, para Noel, foi meu aluno lá na UFBA. Tá vendo? Noel, de fato, o sindicalismo vai se transformar, como tudo, né? A gente tem se transformado, você vê, a gente está aqui participando, eu poderia estar no belo e grande auditório que vocês têm lá na frente do Colégio Central, falando para um público, falando para um público que está sentado em casa, assistindo comodamente, de forma protegida. Então, as coisas mudam, o sindicato precisa mudar. Eu sei que as entidades sindicais têm essa consciência, têm a consciência de que as suas assembleias não podem mais ser da forma como eram antes, embora o calor humano seja muito importante, o contato, principalmente para nós brasileiros, né? Nós gostamos de contato, de calor humano, de proximidade, de aperto de mão, de abraço, né? Somos um povo muito terno. Isso nos faz falta, talvez por isso a gente é muito atingido pela Covid, assim como os italianos também foram atingidos por conta da nossa proximidade. Mas o sindicato precisa mudar, ele precisa mudar a sua forma de comunicação com a categoria, ele precisa mudar a sua forma de realização das assembleias, ele precisa mudar a forma de realização das suas negociações, ele precisa se profissionalizar, mas isso é um processo natural, tá? É um processo natural que vai acontecer naturalmente nos próximos anos, a gente vai ver isso. E qual foi a outra? O que fazer nesse momento? Nesse momento é fazer o que vocês estão fazendo. Eu sei que a CUT está produzindo uma aproximação com os membros da sua categoria. Eu sei que vocês estão tentando manter contato permanente com os membros da categoria. Eu sei que vocês estão realizando campanhas que demonstrem esse cuidado e essa atenção. E são coisas muito, muito bonitas. Realmente, apesar de a CUT ser uma rede, ela representa o exemplo para os sindicatos que a seguem, né? E nesse exemplo, eu acredito que vocês estão de parabéns, porque estão demonstrando o que há de se fazer, né? Vocês estão mostrando o que no futuro há de se fazer. Eu vi também uma pergunta feita pelo Valdemir sobre
sobre as atuações de União, Estado e município. Eu, na minha condição, eu não posso comentar sobre as atuações da União, compará-las com a atuação do Estado e do município. Mas o que eu posso falar é como cidadão baiano e como cidadão soteropolitano, que realmente o governo do Estado tem estado empenhado, que, de fato, a Prefeitura está muito presente, e nisso eu, como cidadão baiano, como cidadão soteropolitano, só tenho mesmo a aplaudir as autoridades públicas do meu estado e da minha cidade. Muito obrigado, Excelência. Nós estávamos aqui conversando com o doutor Luciano Martinez, juiz do trabalho da 5ª Região, professor da UFBA também. Tá? Nós estamos encerrando nosso tempo, né, Cebola? Infelizmente, mas assim, agradecer mais algumas pessoas que chegaram depois, o Lorival também, que é diretor da CUT, que chegou depois, isso, com a gente aí. Alberto Miranda, né? Tem mais alguém aí? Natália, a enfermeira que teve agora o Covid positivo, mas voltou de novo, já está na ativa, já correu de novo, está no campo. Então, uma menina nova, enfermeira, contraiu em um determinado hospital de Salvador, mas já voltou novamente para ativa. Tá? Queria agradecer mesmo em nome da Central Única dos Trabalhadores na Bahia, tá? A Leozinha, que entrou aí agora. Queria agradecer em nome da Central Única dos Trabalhadores sua presença. Eu acho que o tempo é curto, talvez a gente pegue um outro momento, se o senhor nos der essa oportunidade, de poder dialogar com o senhor novamente em um outro espaço, quem sabe, passar desse período lá no auditório da CUT, do Sindiprev, porque o senhor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, muito simpático, muito obrigado pela sua presença, deixar com que o Cebola, em nome da Central Única dos Trabalhadores, em nome da nossa presidente Leninha, agradecer mesmo a todos vocês que participaram, os ouvintes, o pessoal que ficaram aqui com a gente. Cebola, com você. Beleza, Valdemir. Doutor, a gente quer agradecer muito, e agradecer as pessoas que conduziram e ajudaram com a sua presença, que é o doutor Requião, como o Valdemir já falou, como o doutor Saldanha. Então, essas pessoas que nos ajudaram a ter a sua presença. Como o Valdemir falou, o grande problema é que é muito pouco tempo muito curto, pessoas fazendo algumas perguntas, algumas dúvidas, principalmente nessa aqui, a gente nunca viveu, né, nesse momento de crise, com uma pandemia tão grande mundialmente, mas fica essa proposta do Valdemir aí, que a nossa presidente, a companheira Leninha, a primeira presidente mulher, como o Valdemir falou, de a gente fazer um convite depois dessa pandemia para o senhor estar no auditório da CUT Bahia, ou no auditório de algum sindicato grande, como tem vários sindicatos nossos, aí que tem grandes auditórios, ter a sua presença física para que a gente também possa tirar mais dúvidas, tanto física como virtual, porque, como o senhor falou, o teletrabalho está aí. Ontem nós fizemos uma live sobre o teletrabalho, e assim como o secretário de Relação do Trabalho, toda essa modernidade, vou ter que acompanhar, e lhe agradeço em nome da Central, e queremos outra oportunidade, assim que, se Deus permitir, e sua vontade, assim, que o senhor possa nos dar novamente essa aula, essa sabedoria, e como o senhor falou, como baiano, nos ajudar nessas grandes disputas entre capital e trabalho, que a gente sabe que é muito difícil, mas que a CUT e as outras centrais estão fazendo de tudo para que os trabalhadores não sejam prejudicados nem nessa época de pandemia. Muito obrigado, doutor. E falar também do lançamento do seu livro com a gente, viu? Porque é uma oportunidade para a gente. Tá, nós estamos finalizando, dando um abraço aqui para Marcelino, valeu. Agora com o senhor para encerrar. Tá bom. Gente, nunca é demais agradecer, tá, a oportunidade de falar para um público tão qualificado, tão querido. Eu, durante toda a minha vida acadêmica, sempre escrevi sobre temas relacionados a direito sindical e coletivo do trabalho. Eu sou um professor, um acadêmico, um professor dedicado ao direito do trabalho, ao direito previdenciário. Eu escrevo sobre o assunto, mas procuro falar numa linguagem que seja mais próxima à realidade de todo mundo. Sempre estou escrevendo alguma coisa, tenho coluna no Jornal à Tarde sobre direito previdenciário, escrevo sobre o assunto. Até aproveito, né, e digo, tem um livro que fala sobre a reforma da Previdência, um tema que massa. Aí na ordem do dia, é uma obra que trata integralmente sobre todos, que eu comento dispositivo sobre a 103, né?
a medida desculpe, tanto a medida provisória, a emenda constitucional 103 de 2019, em detalhes que eu acompanhei desde a sua concepção até o seu nascimento lá em novembro. E também o meu curso, né, de Direito do Trabalho, que é aquele que eu aplico aí na Universidade Federal da Bahia, que é um curso completo com tudo que diz respeito às relações jurídicas de trabalho e de relações individuais e coletivas. E o livro que vocês estão falando é um livro que foi lançado agora, que se chama O Trabalho nos Tempos do Coronavírus, e é uma obra que eu escrevi para tratar de todos os assuntos relacionados ao trabalho, tudo que a gente falou aqui, muito mais, é claro, tratado aí em uma linguagem bem fácil de ser assimilada por todo mundo. Gente, é o que eu posso dizer. Muito obrigado, parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo, contem comigo, sempre que precisarem, eu estou à disposição em temas trabalhistas, previdenciários, é aquilo que eu me dedico, é aquilo que eu posso contribuir com vocês, e dizer que é sempre um prazer estar falando para uma plateia tão especial e para aqueles que representam esses trabalhadores que conquistaram tantas coisas para a nossa vida. Obrigado. Obrigado, senhor também, professor. Obrigado, Cebola. Valeu. Valeu, Rodemir. Obrigado a nós todos. Tudo de bom. Um abraço. Até a próxima. Até logo. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.